Grande aposta da Fiat para o ano de 2021, o Pulse chegou fazendo bastante barulho e já na pré-venda conseguiu mais de 5.500 unidades vendidas, encerrando o ano aí já com 10 mil carros encomendados. Sucesso de crítica o carro é, sucesso de mercado o carro é, mas polêmicas existem, como por exemplo o aumento de preços, falta de componentes e, se afinal de contas, só um Argo bombado derivado na mesma plataforma do hatch compacto ou não. Para responder isso tudo, a gente ficou com o Pulse por 14 dias na versão Audace Turbo 200, rodamos 1.800 km e hoje a gente vai contar para vocês o que a gente achou do novo hatch SUV da Fiat. Vamos lá? Antes mesmo do lançamento oficial do Pulse e do início das vendas, a Fiat fez uma apresentação preliminar da plataforma, da arquitetura do carro, né? Existiu e ainda existe uma certa polêmica se ele é, afinal de contas, só um Argo bombado ou não. Mas o fato é que, partindo da plataforma MP1 do Argo, a Fiat chegou aqui na plataforma MLA, que é de Modular Architecture, e mudou bastante no carro aqui, principalmente quando você pensa em segurança. Todas as linhas de transmissão de impacto aqui são novas, componentes da suspensão, que preservam ainda McPherson na dianteira e eixo de torção na traseira, óbvio que com novos componentes, um ajuste totalmente diferente, considerando um carro que é mais alto. Possibilidade de receber sistemas de assistência à condução, como a gente tem no Pulse, e inclusive, de acordo com a Fiat, possibilidade de receber conjuntos eletrificados. Não sei ainda se totalmente elétrico, híbrido ou híbrido leve, mas é uma possibilidade que a Fiat aí já aventou. Além disso, mexeu também até na estrutura dos bancos dianteiros, né? A gente entra um pouquinho mais nisso na hora que estiver apresentando o carro. E ainda pegando o Argo aí de referência, a gente vê que folhas de porta são as mesmas. Na hora que você bate o olho aqui é impossível não notar. Essa parte aqui da coluna C lembra bastante também. E até mesmo as dimensões, de modo geral, lembram bastante o Argo. Então a gente tem aqui um carro de 4,9 metros de comprimento, comparando com o Argo Tracking, 10 centímetros a mais de comprimento, 1,77 m de largura sem os retrovisores, 5 centímetros a mais do que o Argo, sempre na versão Tracking, esses números que eu vou falar, 2,53 m de entre-eixos, 1 centímetro a mais do que o Argo, aqui muito provavelmente por conta de mudança na posição de suspensão, talvez uma mexidinha ali no caster já abre um pouco isso. De altura a gente tem 1,57 m aqui, 7 centímetros a mais do que o Argo, sendo que só de suspensão a gente tem mais ou menos 1 centímetro, 1,5 cm de altura. E a gente vê então que é um carro, um hatch bombado, querendo ser um SUV sim, mas não deixa de ser um carro compacto de qualquer modo. De peso, nessa versão específica aqui, a gente tem 1.234 kg. E aí quando a gente compara com a Argo 1.8, fica aí na faixa de mais ou menos 50 kg de diferença para mais aqui no Pulse. E como eu disse, McPherson na dianteira, eixo de torção na traseira. Em termos de freios também, nada de muito destaque. Tambor na traseira e discos ventilados na dianteira em todas as versões, mesmo nessa versão com motor turbinado aqui. O Pulse foi lançado uma combinação de 2 câmbios, 2 motores e 3 versões de acabamento, totalizando 5 versões disponíveis para compra. Então a linha começa lá no Drive com transmissão manual e motor 1.3 aspirado, segue para a versão Drive mais uma vez com motor 1.3 aspirado e câmbio CVT de 7 marchas, segue para a versão Drive ainda, só que agora a gente já está falando da versão de entrada com motor turbinado, ou seja, Drive com motor turbo 200 e câmbio CVT. A gente segue para a versão intermediária com motor turbo, que é exatamente essa que está aqui, a versão Audace Turbo 200. E a gente chega na versão Impetus, topo de linha, sempre também com motor turbo 200 e câmbio CVT. Então deu para notar aí que a versão Drive é que oferece a maior possibilidade de combinação em termos de transmissão e câmbio, e as versões topo de linha são equipadas sempre com motor turbo 200 e a transmissão CVT. Infelizmente
não existe o motor turbo casado com câmbio manual. Se serve de alento, porém, já é confirmado pela Fiat que esse carro vai receber a versão Abarth com motor 1.3 turbo de 185 cavalos e transmissão CVT. Então essa linha segue com 5 versões hoje, mas em breve, talvez para o final de 2022, início de 2023, a gente vai receber essa 6ª versão aí com apelo esportivo e, pelo que tudo indica, também um desempenho esportivo. Assim como acontece em outros carros do grupo, mas notadamente os da Jeep, aqui no Pulse a gente tem diversos pequenos easter eggs, né? uns ovos escondidos, né? Na tradução literal, umas brincadeirinhas escondidas, para a pessoa não só se divertir com o carro, mas também, por exemplo, no caso de um vidro ou outro componente, seguir com o componente original, né? Trocando na concessionária, pagando um pouquinho a mais por aquele detalhezinho diferente. Mas o que a gente tem de legal aqui? Aqui nessa grelha, né, do limpador do para-brisa, a gente tem um mapa do Brasil ali em alto relevo. Olha, um detalhezinho muito interessante mesmo, não só do Brasil no caso, né, da América Latina inteira. Então, um detalhezinho escondido, não tanto, né, mas bem interessante. Aqui no para-brisa a gente tem um desenhozinho da frente do carro. Então aqui entra a questão do componente, vamos supor, precisar ser trocado, bater uma pedrinha, alguma coisa. A pessoa que for mais detalhista, ela vai querer ir na concessionária comprar esse vidro original por causa do desenho do carro, né? Então não é só um detalhe de branding, não, um detalhe também de deixar o consumidor dentro da rede autorizada da marca. A gente tem também aqui no canto da porta o mapa da Itália, né? Que não precisa nem falar o motivo, né? A Fiat é uma marca italiana, então tem esse pequeno detalhe escondidinho aqui, igual o mapa da América Latina ali, né? Em alto relevo. E aqui atrás também no vidro traseiro, assim como no dianteiro, a gente tem mais um desenho do carro aqui no meio da cidade, aqui também, entre a cidade e montanha, vamos dizer assim, né? Também pensando na mesma coisa que eu comentei ali na frente, detalhezinho legal e que também vai fazer a pessoa querer trocar, caso necessário, né, esse vidro aqui por um componente original, se for necessário algum reparo. Grande vedete do Pulse é o motor GSE Turbo 200, já muito aguardado, desde que o Firefly 1.0 aspirado foi lançado aqui no Brasil em 2016. Antes da gente entrar aqui no capô, só aproveitando o gancho, aqui para o Pulse a Fiat adotou o conceito de frente macia, né? O que seria uma frente mais amigável aos pedestres em caso de atropelamento. Então todos esses componentes aqui, eles são feitos para absorver esse impacto, inclusive o motor ele fica um pouquinho distante do capô, né? Tem um espaço aqui para, em caso de atropelamento, a pessoa, caso ela bata a cabeça aqui, ela não bata a cabeça aqui no motor, né? Que seria um impacto mais forte. Mas vamos lá, vamos pro motor que é realmente a grande estrela, né? Algo que era muito esperado aqui no Pulse, também em toda a linha Stellantis, né? Na Fiat, na Jeep e agora até mesmo na Peugeot e na Citroën. Então, como eu disse, esse é o motor da família GSE, a mesma que originou o Firefly aspirado. Só que aqui, obviamente, a gente tem todo o tratamento para chegar na versão turbinada. Então é um motor muito moderno, todo em alumínio. Ele tem coletor de escape integrado ao cabeçote. Ele tem um turbo de baixa inércia, um turbo bem pequeno, né, típico desses motores downsizer turbinados. Isso para encher mais rápido. Ele tem controle da válvula de alívio eletrônico, né, wastegate eletrônica. Ele tem um water cooler, ou seja, um trocador de calor integrado no coletor de admissão para resfriar o ar que volta aqui para a câmara de combustão. Ele tem a injeção direta, né, então isso permite todo um mapa de injeção muito mais ousado, né, para uso de álcool ou gasolina. Ele tem sensor de combustível na linha de combustível, ou seja, quando o combustível sai do tanque, o motor já recebe ele aqui sabendo qual é o combustível, não precisa passar pela combustão para poder ajustar o mapa, nada disso. Então é um motor bastante moderno, sim. E aí você vai me falar, tá legal, o TSI faz isso desde 2015, o EA211, sim.
Ele faz isso desde 2015 e a Fiat chegou um pouco atrasada nessa festa. Mas a grande diferença aqui é o sistema Multi-Air 3. Então, pegando aí o motor da Volkswagen de referência, né, que é o outro motor mais próximo em termos de tecnologia que a gente tem aqui. Lá a gente tem um duplo comando de válvulas variável na admissão e no escape. Na admissão tem uma variação de tempo e no escape também de tempo. Esse é o motor da Volkswagen. Aqui no motor da Fiat, o que a gente tem? A gente tem só um comando de válvulas que aciona as válvulas de escape. E esse comando também, esse eixo, ele é responsável por acionar uma câmara preenchida de óleo que aciona o sistema Multi-Air, que é um controle eletrônico, que por sua vez dá o comando da abertura das válvulas de admissão. Então, nesse caso, a gente tem variação nas válvulas de admissão não só de tempo, mas também de levantamento. Ou seja, é muito mais arrojado, permite muito mais combinação de abertura do que simplesmente um comando que varia fase. Então aqui no caso desse motor, por exemplo, a gente pode funcionar com a abertura total da válvula por mais tempo, quando você estiver precisando de potência máxima, ou, no outro extremo, você pode adiantar o fechamento da válvula de admissão para evitar a perda por bombeamento e assim tornar o motor mais econômico. Em outras apresentações que eu já vi, eu gostei muito do termo que usaram, da definição de VTEC bombado, e é mais ou menos o que a gente tem aqui. E aí você vai me perguntar, legal, isso vai ser um problemaço para manutenção, né? Então, não é um sistema exatamente novo, a Fiat já usou esse sistema aqui no Fiat Cinquecento, se não me engano era no polonês, 1.4 16 válvulas, usou também na Toro, na versão Tiger Shark 2.4, era o Multi-Air 2 e aqui a gente tem a terceira geração. Em termos de cuidados preventivos, o que vai ser muito importante aqui? O uso do óleo correto no prazo correto, porque afinal de contas a gente está falando de pequenas câmaras que se preenchem de óleo, então é muito importante que esse óleo esteja dentro da validade, vamos dizer assim, para não atrapalhar o funcionamento desse sistema. Mas em termos de manutenção preventiva é isso. Corretiva a gente vai ver a longo prazo, mas eu sinceramente não espero nada que seja uma grande dor de cabeça aqui, desde que o carro seja bem cuidado e faça as manutenções conforme o manual manda. E vamos lá, de potência e torque, o que ele tem? Exatamente como o 200 TSI da Volkswagen, 20,4 kgfm ou 200 Nm, que inclusive, igual na Volkswagen, está lá na tampa traseira, né? Motor turbo 200. Isso ele gera independente do combustível, então seja álcool ou seja gasolina, ele chega nesse pico a 1.700 rotações por minuto, 300 giros a menos do que o motor da Volkswagen no caso do Nivus. Em potência, assim como o Firefly aspirado, é um dos motores de potência específica mais altas do mercado hoje. Então aqui a gente está falando de 130 cavalos no álcool e 125 na gasolina a 5.750 giros. Ele é 1.0 turbo com álcool mais potente do Brasil, ganha por 2 cavalos do motor da Volkswagen e com gasolina também é o mais potente, desconsiderando o falecido Fiesta EcoBoost, que tinha um motor turbinado importado da Romênia, que era só a gasolina e chegava também nos 125 cavalos. Se no exterior a gente ainda consegue notar certos detalhes de Argo, aqui no interior já fica um pouquinho mais difícil, porque a gente tem um painel praticamente todo redesenhado, novo acabamento de portas também, novos bancos, nova padronagem de cores, muito pouco aqui a Fiat preservou do Argo. Então vamos lá, vamos falar da ergonomia aí de cara que era um ponto não muito bom no Argo, eu me lembro de ter comentado isso nas 2 avaliações que eu fiz do Argo do ano passado, e aqui no Pulse melhorou um pouquinho, mas ainda poderia ser melhor. Então, como eu disse, a gente tem bancos novos, são bancos um pouquinho mais compridos aqui nas coxas, mas ainda assim um pouquinho mais curto do que o desejado, não deixa de ser um bom avanço. Um banco com apoio lateral bem melhor, são abas maiores, um banco um pouquinho mais firme também. A Fiat inclusive redesenhou a estrutura dos bancos para tornar eles mais seguros e também para deixar eles preparados para receber o airbag lateral, que é de série em todas as versões do Pulse. Aqui, como no Polo, é um airbag lateral de tórax e cabeça. A gente não tem um airbag de cortina,
mas tem esse airbag lateral de dupla função. Voltando à ergonomia, porém, é um carro ainda de posição alta de dirigir. O banco aqui tem regulagem de altura sim. Eu estou na mais baixa aqui, mas eu continuo bastante alto. O volante, infelizmente, não tem regulagem de distância, só de altura. A regulagem de distância existe só na versão ímpetus a topo de linha, algo que é inexplicável, sinceramente. E eu me lembro bastante de no Argo sentir que eu deixava o banco um pouco mais próximo do que eu gosto, para que meus braços não ficassem muito esticados, né? Ficassem nessa posição certa aqui dos braços. No Pulse isso ainda acontece, mas num grau muito menor do que no Argo. Aqui eu já não tive tanta dificuldade para me encontrar quanto no Argo. Não digo que tenha sido um carro que eu me sentei e me encontrei fácil, mas consegui me achar aqui com a ajuda desses bons bancos. Em termos de posicionamento dos comandos, é um carro fácil também. Um grande destaque aqui, esse botão Sport no raio direito do volante, muito destacado. E é um botão que altera os parâmetros da direção, da transmissão e do acelerador, como a gente vai ver na hora que estiver andando. É uma coisa muito interessante que o Pulse tem e que o Argo não tem, é a medição aqui no painel de itens como a potência que está sendo gerada no motor, a pressão do turbo, ainda que ele não dê um dado numérico, vamos dizer assim, é só uma escala, algo muito interessante de se observar. A gente tem a força G, então indica que aqui está lateral, longitudinal. A gente tem informação de pressão dos pneus, a gente tem orímetro do motor, isso a gente já encontrava no Argo, no caso, temperatura do óleo, da transmissão. Então é um computador de bordo ainda muito completo, apesar da tela preto e branco. Tem itens como assistência de direção, informação do áudio, mensagens, configuração da tela, configuração do veículo, velocímetro digital. Então uma boa característica herdada do Argo aqui. O que exigiu de mim um pouquinho de adaptação inicial é o posicionamento desses comandos aqui. Então a gente tem vários botões unidos aqui nesta parte, e do lado direito a gente tem os comandos de ventilação, e aqui do lado esquerdo os comandos de tela, trava e do assistente de permanência em faixa, além do TC Plus, que funciona como um bloqueio eletrônico diferencial um pouco mais sofisticado. Então exige um pouquinho de atenção nos primeiros momentos que você está com o carro, mas depois que você já sabe a posição de tudo aqui, não tem muito mistério para acionar esses comandos. O que é muito positivo? Tem essa baita tela de 10 polegadas aqui, vamos ligar ela e abaixar o volume. E você pode comandar o som por aqui, o volume por aqui, que eu acho que é um baita ponto positivo. Tem carro que é só na tela, isso é péssimo enquanto você anda. O ar-condicionado você pode controlar por aqui também, mas você tem os atalhos aqui fáceis, você liga automático ou ar-condicionado ou desliga. Então facilita bastante o uso do ar-condicionado enquanto o carro está andando. Então, assim como no Renegade, que é outro carro do grupo aí que tem essa boa solução, tem para agradar gregos e troianos, a pessoa que gosta do touch e também a pessoa que prefere acessar rápido com os comandos físicos. Eu me lembro de ter criticado no Argo o pouco espaço que existia para porta-objetos. E felizmente isso mudou aqui no Pulse. Então a gente tem um espaço bom para uma carteira aqui, por exemplo. A gente tem agora um espaço bom para colocar o celular aqui, que inclusive é o lugar onde ele tem carregamento por indução. É um carregador de 15 watts, teoricamente um pouquinho mais rápido, mas na prática continua sendo um carregador sem fio, que exige um tempinho para completar a bateria do celular. A gente tem outro espaço aqui, logo depois da manopla de câmbio, que pode servir também para guardar sua carteira. 2 bons porta-copos aqui, um nicho muito interessante para encaixar a chave presencial do carro. Isso aqui é muito bacana. Um outro porta-objetos aqui que você pode deixar chave, controle da garagem, por exemplo. E um avanço também em relação ao Argo, um apoio de braços regulável em distância e com porta-objetos baú. Em vários vídeos aí do canal, acho que com o Cronos e com o Argo, muitos reclamavam de ser um apoio de braço simples, daquele
escamoteável, que é só literalmente um bracinho aqui junto do banco. Aqui não, aqui agora a gente tem um apoio de braço mais largo e pode ser inclusive usado aqui pelo passageiro dianteiro. Aqui atrás, com um entre-eixos aí de 2,53 m, uma posição mais alta de dirigir, né, que deixa o passageiro mais verticalizado, o motorista e passageiro mais verticalizados, a gente encontra um espaço muito bom para as pernas. Então olha só, esse banco está regulado para mim, eu tenho 1,77 m de altura e olha só o quanto que sobra do meu joelho para o encosto do banco. Porém, é basicamente o que a gente tem de ponto positivo aqui. O porquê disso? O banco aqui, ele é bastante curto. Olha o quanto sobra aqui do meu joelho para o assento, bastante curto mesmo. O espaço para a cabeça aqui também não é dos melhores, é bem fácil você começar a tocar aqui o teto já com o seu cabelo. Não é um carro largo, isso inclusive é um problema na dianteira. Então olha só, um carro bem estreito, eu tenho facilidade para chegar aqui do outro lado dele, então transversalmente aqui não é um carro legal para levar muitas pessoas. Aqui a gente tem um bom nicho, né? Acho que para guardar alguma miudeza ou para encaixar o seu celular enquanto você carrega na tomada USB, o que também é um ponto positivo, porém a gente não tem nenhuma saída de ar traseira, né, de ventilação, seja para ar-condicionado ou aquecimento, o que também deixa a desejar quando a gente considera o preço do carro. Vantagem em relação ao Argo que a gente tem aqui, porém, a luz de salão, né, luz traseira aqui. Então não são luzes individuais com foco, como existem em outros carros, mas pelo menos já ajuda a colocar uma cadeirinha de noite, procurar algum item que caiu de noite. Algo que eu me lembro de ter criticado bastante no Argo, que tinha teto preto, acabamento preto e nenhuma luz aqui. Isso pensando na versão Tracking. E aqui atrás a mesma padronagem de acabamento dos bancos que a gente encontra na dianteira. Então é um tecido sintético, sim, mas é um tecido sintético gostoso ao toque, com esses detalhes em alto relevo aqui, né? Essa faixa de material reflexivo, de bastante bom gosto. E foge daquela mesmice, né, do couro preto que tanta gente gosta. Aqui me lembra, inclusive, não sei se isso existe, né, mas acho que a melhor definição que eu consigo dar é como se fosse um veludo mais sintético, algo assim, né? Então não é aquele material totalmente suave ao toque, mas ele ainda dá uma sensação de um pouquinho mais de sofisticação que a gente encontra nas versões topo de linha do Argo, por exemplo. Aqui para o Pulse, a Fiat divulga 370 litros de porta-mala, mas a gente precisa ser cuidadoso com este número. O porquê disso? São 370 litros líquidos, ou seja, não no padrão VDA que a indústria já usa, né, que envolve essa mensuração com pequenos blocos de isopor, né, simulando malas e pequenos objetos. Então esses 370 litros líquidos aqui você só vai conseguir usar se você encher o porta-mala de água, o que eu acho um pouco difícil, né? Mas eu acho que foi uma tentativa da Fiat de botar esse número um pouquinho mais próximo do Nivus, que é o seu principal concorrente, que tem 415 litros, e também na mesma faixa de outros SUVs compactos, faixa na qual as versões topo de linha do Pulse já começam a brigar mais, né? São carros aí que sempre partem dos 370, dos 400 litros, então vejo que foi uma maneira da Fiat tentar ter números mais atraentes. O que a gente tem na prática, porém? Sendo um derivado do Argo, o Argo tem 300 litros de porta-mala cravado, aqui a gente tem pouco a mais do que isso, algo na faixa dos 310 litros. Então, não dá para dizer que é um porta-malas pequeno de maneira nenhuma, mas quando você pensa, mais uma vez, né, nessa faixa da concorrência, nessa faixa de preço que o carro chega, realmente ele deixa um pouquinho a desejar. De lado positivo, porém, a gente tem o mesmo bom acabamento que a gente já encontra no Argo e que eu me recordo de já ter visto, inclusive, em versões anteriores do Mobi. Então, olha, aqui é totalmente revestido. É um feltro mais grosseiro sim, mas que atende totalmente o objetivo. Aqui não precisa ser nada, né, incrível em termos de material.
com pequenos acessos aqui para fazer manutenção, por exemplo, troca de amortecedores, que eu acho muito prático. Não precisa desmontar nada de acabamento aqui para ter acesso. Esse batente em plástico que eu acho que é muito bom. A gente tem iluminação, a gente tem 2 pequenos ganchos de plástico, a gente tem 2 ganchos de metal também. E é um porta-malas que ele aparenta ser mais fundo do que comprido. É óbvio que acho que até mais impressão do que qualquer outra coisa, né? Mas tem essa ressalva aí que pode ser um problema dependendo do tamanho da mala que você vai levar. De qualquer modo, tem também o banco bipartido, que é sempre muito bom de ver um carro compacto. E aqui é totalmente revestido também, como no Argo, né? Então, todo esse espaço aqui, por mais que não seja dos maiores, herdou boas características do Argo, né? Como os batentes, o acabamento bem acarpetado, até a face traseira do banco aqui, né? Tem esse feltro, esse acarpetado e todo esse acabamento aqui. Então, ponto positivo aqui em termos de montagem, mas não tanto de espaço. Vamos dar uma volta no Pulse, então. Uma coisa muito interessante de comentar, ele tem a chave presencial, inclusive dá até para ligar o carro à distância pela chave ou pelo aplicativo, se você quiser deixar o ar-condicionado funcionando. Vou deixar no nicho aqui, mas vamos lá, vamos falar de como o carro anda, que é o mais importante de tudo. Vamos lá, vamos aproveitar que a gente está arrancando aqui, eu vou zerar o computador para a gente falar de consumo. E eu vou mostrar para vocês também um ponto que me incomodou bastante nesses últimos dias. Então vamos lá, eu estou aqui no Drive e eu vou arrancar pisando pouco no acelerador, né? Vou mostrar para vocês como é que o carro reage, olha só. Olha, ele tem um tempinho, eu estou pisando agora, deu meio pedal, ó, ele levantou de uma vez o giro lá para quase 3.000 rotações. O que é isso? O acelerador, ele infelizmente tem um delay, ele tem uma zona morta que incomoda bastante no uso diário. Quando você vai fazer aquela arrancada lenta, ou não tão lenta, às vezes você realmente quer um pouquinho mais de resposta. Então o carro entra numa fase que ele tem o delay do acelerador, que ele tem o spool da turbina, que é quando ela está girando para encher o motor, e ainda tem a patinação do câmbio CVT. Então você fica numa região ali, né, uma zona de funcionamento do motor, que dá aquela sensação de que o carro não desenvolve. E é muito engraçado que a minha noiva já está acostumada a andar em vários carros comigo, ela não tem carteira, mas as pessoas, mesmo de passageiro, adquirem uma percepção, né? Ela falou comigo, nossa, mas esse carro ele é meio amarrado, ele é lento para sair, né? Eu falei assim, não, é essa impressão que o acelerador deixa. Então é algo que a Fiat poderia muito bem rever para deixar com uma dirigibilidade um pouco mais agradável. É óbvio que existem maneiras de contornar isso. Aqui no volante a gente tem o botão Sport, que ele altera essa curva de funcionamento do acelerador, o peso da direção, da assistência da direção elétrica e também um mapeamento das trocas de marcha do câmbio. Então o carro fica um pouquinho mais responsivo. Só que aí, claro, né, em termos de consumo, não vai ter muito o que fazer, né? O carro vai consumir mais por conta disso. Então acabou que nesses quilômetros todos eu preferi deixar o carro no modo drive mesmo, normal, para poder tirar as impressões mais normais aí dele. Vamos aproveitar esse trechinho aqui, não vai dar para fazer uma aceleração, mas vamos fazer uma retomada. 3, 2, 1, pisei. Chamei o kickdown, olha, rotação subiu. 5,5. 5. Ele no modo drive simula um pouco algumas trocas de marcha, né, quando você está em aceleração plena, para não dar aquela sensação incômoda, né, de motor vai e carro fica. Então,
né? Se isso for uma característica que te incomoda, você pode chamar também aqui o modo manual, no qual ele tem 7 marchas, né? Muitos falam em marchas simuladas no CVT, outros já falam que são marchas reais, por existir um intervalo numérico entre elas, mas considerando na prática aqui o que a gente tem de impressão mesmo, né? Dá uma sensação de câmbio close ratio, né? Relações fechadas, bem próximas. E é exatamente o que a gente tem aqui. Quando você olha o gráfico dente de serra dessa transmissão aqui, você vê como que as trocas de marcha, elas todas caem num giro muito próximo, independente da marcha que você esteja. Então sempre cai na faixa de 4.500 e 4.700. E inclusive como as marchas são curtas, para vocês terem uma ideia, a terceira desse carro vai até 110 km por hora, que é curto até para um motor 1.0 aspirado. Então ajuda a dar uma sensação de destreza do carro, né? Melhor responsividade. E o desempenho, mesmo, né, com essas artimanhas do acelerador bravo, do câmbio curto, vamos dizer assim, é muito bom, principalmente por conta do motor. É um motor muito bem disposto, o pico de torque vem a 1.700 giros. É muito difícil você estar numa faixa aqui que o carro não responde bem, isso depois da arrancada, né, como eu comentei. Então é um carro que em qualquer faixa você dá pedal e ele responde muito bem. É óbvio que sendo um motor de baixa cilindrada, downsized, né, com uma turbina pequena e esse acelerador bem bravo, em altos giros não vem aquele desempenho que você espera, né? Não que ande mal, que fique claro, mas não é aquele carro que cresce da mesma maneira como um aspirado ou como um carro que tem um turbo maior, né? Então é claramente um acerto voltado aí para eficiência, né? Um compromisso bom entre o uso urbano, também o uso rodoviário e um consumo bom, que era a intenção da Fiat, acredito eu, quando fez esse carro aqui com câmbio CVT e lançou mão do sofisticadíssimo Multi-Air. Em termos de suspensão, porém, um carro muito, muito agradável mesmo. Aqui, muito pouco de observação a mudar. Então, um carro que roda mais firme sim do que os outros Fiats. Isso é bem perceptível. Inclusive, dá para notar como ele rola menos do que outros carros da Fiat, inclusive alguns mais antigos, mesmo com essa altura mais elevada do solo. Não é aquele carro que tem um comportamento dinâmico preciso, como um Nivus, né, o concorrente direto. Mas é um carro que ainda assim faz curva muito bem, não vai te deixar em apuro nenhum. E é um carro divertido de dirigir até, né? Foi um dos pontos que a Fiat tanto falou no lançamento dessa plataforma MLA, né? O fator Fun to Drive. E que realmente é um carro bom de dirigir, gostoso, faz curva bem, responde bem, apesar dessas ressalvas aí que eu comentei no acelerador. E outra coisa que ajuda bastante nessa pegada da direção, né? Desse comportamento do carro, é a direção em si. Então aqui a gente tem uma direção com a centragem muito, muito boa. Vou mostrar para vocês ali quando a gente fizer o retorno. Com peso muito bom em manobra. Ganha um peso muito bom em velocidade também. E óbvio que tem um trabalho de isolamento de vibração e tudo mais. Uma pausa para mostrar como ela centra bem, olha. Tá vendo? Ela centra muito bem, não é daquelas que você precisa puxar demais para encerrar a esquina. Mas voltando, é uma direção que filtra bem sim o que acontece no asfalto, mas que ainda dá um nível legal de feedback em relação ao que acontece com o pneu. Então você tem aquela percepção bem sutil da direção ficando um pouquinho mais leve quando chega o limite de aderência, de textura do asfalto e essas outras pequenas nuances. Então, em termos de consumo que a gente teve aqui, né, foi bom nesses dias todos que eu consegui rodar com álcool e gasolina. Álcool eu rodei menos. Rodando nas marginais aqui em São Paulo com álcool 90 por hora, sem ar-condicionado ligado, esse carro aqui ficou na faixa dos 13 km por litro. Um número só razoável. Já fiz muito melhor, inclusive no Renegade 1.8, nesse mesmo percurso com álcool. Então fica essa ressalva. Andando na estrada, na faixa dos 110 km por hora, na faixa dos 10,5 km por litro.
Andando verdadeiramente forte, a gente já está falando aí de um consumo de 9 km por litro. Já um número que começa a assustar um pouco. E por isso eu decidi começar a rodar só com gasolina. Aproveitando das festas de fim de ano, né? Tanto São Paulo quanto Belo Horizonte ficam com um movimento mais tranquilo. O carro fez na faixa dos 10 km por litro com gasolina na cidade. Andando normal, sem grande preocupação com o consumo. É óbvio que, sendo um carro de teste, a gente dá algumas aceleradas, né? Isso é normal. Mas é um uso aí bem tradicional, não foge muito do meu estilo de direção. Em estrada, andando na faixa dos 100, 110, 115, esse carro fez 15 km por litro. Andando na faixa dos 130, a gente já caiu para a faixa dos 13,5, 14 km por litro. E andando um pouquinho a mais do que isso, a gente já chegou nos 12,5 km por litro, isso sempre com o ar-condicionado ligado. Lembrando que em estrada o câmbio CVT ajuda, em termos de consumo e ruídos também, por permitir uma rotação bem baixa a velocidades mais altas. Então, em modo drive, por exemplo, a 120, esse carro gira a 2.400 rotações por minuto. E no modo manual, na sétima marcha, ele gira 3.200 rotações por minuto. Inclusive, é um bom indicativo de como esse câmbio aqui é bastante curto, né? Na sétima marcha, lembrando, não no drive, ele gira alto dessa maneira. E nas marginais aqui em São Paulo, sem ar-condicionado, andando bem na boa no ritmo, esse carro fez na faixa dos 21 km por litro. Um número aí também já um pouco mais bonito de ver e de falar, por mais que, né, seja uma condição bastante favorável. Depois de 14 dias e 1.800 quilômetros rodados nas festas de final de ano com o Pulse, vamos agora para as nossas conclusões finais e pontos positivos e negativos do novo hatch SUV ou SUV hatch da Fiat. Vamos começar tradicionalmente pelos pontos positivos e depois seguindo para os negativos. 3 pontos positivos me chamaram bastante atenção nesse carro. O primeiro deles, com certeza, é o desempenho. A gente não tem um carro leve aqui de maneira nenhuma, são mais de 1.200 quilos, mas ainda assim o motor consegue puxar muito bem este veículo, independente dele estar abastecido com gasolina ou com álcool. Lembrando que a diferença de potência entre os dois combustíveis é só de 5 cavalos, ou seja, independente do cenário, mesmo em altas altitudes, o que é uma grande vantagem do turbo, aqui você vai ter um desempenho muito bom. Os testes de imprensa e números de fábrica falam de 0 a 100 abaixo dos 10 segundos, o que para um carro que não tem exatamente uma proposta esportiva é um número muito bom, mesmo para os padrões atuais. Em retomadas também é um carro que agrada bastante. A facilidade que você tem para retomar a velocidade em estrada, retomar a velocidade em cidade, é algo muito agradável e muito conveniente também. O segundo ponto positivo é o acerto de chassi dele. Por que eu estou falando de acerto de chassi? Me refiro ao acerto de suspensão e ao acerto da direção. É uma suspensão um pouquinho mais firme do que a do Argo, sim, como a gente comentou enquanto andava no carro. Tem essa pequeníssima questão dos amortecedores dianteiros aparentarem faltar um pouco de compressão na queda, em saída de lombadas. Muito detalhe, muito pequeno mesmo. E, dito isso, a suspensão fecha com uma nota muito alta. É um carro mais firminho sim, mas ainda suave de rodar, gostoso de rodar, com um comportamento dinâmico muito bom. Ele não vai ter aquela precisão dinâmica do Nivus, por exemplo, mas ainda é um carro que é muito bom de curva, mesmo com esse controle de estabilidade um pouquinho invasivo, como eu comentei com vocês. É um carro de bom comportamento sim, mas não é um carro muito chegado a brincadeiras mais extremas. O que eu acho que faz sentido quando a gente considera o público-alvo dele e o perfil do carro também. O terceiro ponto positivo é tecnologia. E aí eu já estou falando das assistências à condução e da conectividade. Então, em termos de assistências à direção, a gente tem o assistente de permanência em faixa, que ele dá um aviso visual no painel e corrige a direção, aplicando um torque no volante no sentido contrário da faixa,
Ele tem também assistente de farol alto, você deixa no farol automático a função alta ligada o tempo todo e ele faz a comutação automática entre alto e baixo conforme o trânsito à frente ou no sentido contrário. E ele tem também um assistente de frenagem de emergência, assistente urbano, né, que atua em velocidades de até 50 km por hora. Primeiro ele dá o aviso, um aviso um pouco escandaloso, sim, e depois ele atua nos freios caso o motorista não tome nenhuma ação. Porém, nem tudo são flores, e nós temos aqui também 3 pontos negativos que me incomodaram bastante nessa convivência de 2 semanas aqui com o Pulse. O primeiro deles, definitivamente, foram os faróis. Infelizmente, a gente já falou isso na avaliação da Toro, do Compass e agora também no Pulse. São faróis de LED sim, mas são faróis bem fracos, de facho curto e de facho muito concentrado, né? Dá aquela impressão de carro vesgo, né? Imagina o facho do farol assim, o do Pulse é bem próximo, o que dá uma impressão de pouca área lateral iluminada. Também é um facho muito curto, muito próximo à frente do carro, o que faz, né, aquela necessidade constante de ficar puxando o farol alto. E também um farol não muito forte, então realmente tem a tecnologia em LED ali para quem gosta de ver, fica bonito, mas em termos de eficiência poderia e deveria ser melhor. Já vi faróis halógenos de dupla parábola melhores do que esses de LED aqui do Pulse. O segundo ponto negativo é o acerto do acelerador eletrônico, o que era um problema no passado da Fiat, às vezes até num passado recente, como a gente viu em algumas avaliações do Argo, do Mobi e do Renegade, já pensando no grupo como um todo. Aqui é um problema que volta a assombrar. Então no começo do curso do acelerador não existe muita resposta, existe um delay de acelerador sim, bem notável, e de repente o carro responde muito, né? Eu diria que a borboleta abre muito aqui, mas o Multi-Air que faz esse comando, né, do que seria análogo à borboleta. Então dá para perceber como que o carro de repente deslancha sem muita alteração no comando de pedal que você dá. E aí você pensa, ok, a partir disso ele é progressivo? Também não. Ele demora para abrir, abre muito de repente e pouca coisa depois ele já abre tudo. Então aqui a gente tem um acelerador até de curso mais curto do que em outros Fiats, mas ainda com aquela sensação de curso desperdiçado. E por que eu coloquei isso como um ponto negativo? Porque atrapalha a percepção de desempenho do carro e atrapalha também o consumo. O terceiro ponto negativo é a origem simples do projeto do carro. Explico. Como eu disse lá no começo do vídeo, aqui a gente tem a plataforma MLA, né? Modular Architecture, que é derivada da plataforma MP1 do Argo, que por sua vez reaproveitou 20% da plataforma do Punto, que por sua vez puxou do Palio, que puxou do Uno, que puxou do 147. O que isso quer dizer? Não muito. A verdade é que é um trabalho muito bem feito de costurar e reaproveitar as coisas que a Fiat faz. E sem dúvida nenhuma é um carro que atende às exigências atuais em termos de comportamento, exigências em termos de segurança, o que a lei exige. Lembrando que esse carro ainda não foi avaliado pelo Latin NCAP, mas em muitos pontos a semelhança com o Argo incomoda. Então eu digo, por exemplo, de isolamento acústico, especialmente aqui dos pneus traseiros, reverbera um pouco para a cabine. Largura do carro, percebe-se como um carro muito estreito. Duas pessoas mais corpulentas, né? Eu, uma pessoa um pouco mais forte do que eu, a gente já começa a se trombar já no banco dianteiro. No traseiro a situação não é melhor. Então a gente tem uma sensação de carrinho ainda, com porte pequeno, construção compacta, mas com itens de carrão. Então existe um descompasso, né, em relação ao que a Fiat projeta para essa arquitetura para o futuro e o que o Pulse entrega hoje. Mas é importante dizer que a plataforma MLA é derivada da MP1? Sim, mas a Fiat afirma inclusive que uma simples reestilização do Argo não seria o bastante para fazer essa transição de arquitetura, vamos dizer assim. Então a tendência é de que o próximo Argo, numa próxima geração, receba essa arquitetura do Pulse, novamente mais adaptada, como a Fiat é mestre em fazer. Não digo isso como ponto negativo, que fique claro, mas é óbvio que isso traz limitações, como essas que eu citei, e até mesmo no peso.
quando você considera o Nivo, seu principal concorrente, por exemplo, que é um carro maior, mais largo, um pouco mais sofisticado em termos de equipamentos e construção, lá a gente tem um peso até menor do que a gente tem aqui no Pulse. Dito isso tudo, como o Pulse então fica em termos de preço e a nossa conclusão final sobre ele? Bem, hoje, 5 de janeiro de 2022, aqui em São Paulo, nessa cor cinza Silverstone e com esse único pacote opcional que ele tem, o Connect Me, que é o da conectividade, esse carro custa R$ 119.329. É muito dinheiro, sim, né? Não dá para negar que é um carro de patamar mais elevado, preço mais caro, que já começa a brigar aí com as versões de entrada ou intermediárias de alguns SUVs compactos. Mas mesmo com esse preço, é um carro que vale a pena, especialmente quando a gente bota aí frente a frente com seu principal concorrente, o Nivus? Bem, sim e não, depende muito do que você está buscando. Então, se você busca um carro compacto, se você não precisa de muito espaço, se você vai usar o carro mais em regimes urbanos, mas quer um pouco mais de tecnologia, quer os recursos de conectividade que esse carro oferece, quer um bom desempenho, um rodar bem suave, confortável, o Pulse atende sim, de maneira mais do que competente. Mas quando você bota ele em frente ao Nivus e os outros SUVs compactos, como eu disse, já começa a ficar mais claro como o projeto dele é um pouco mais simples. Então volta aquela sensação de carrinho, não no mau sentido necessariamente, com muitos itens de carros de porte maior. E se você chegou até aqui, quero agradecer acima de tudo, porque a gente fez uma avaliação um pouquinho mais longa do Pulse, considerando a novidade que ele é no mercado. E se você quer saber se eu recomendo esse carro ou não, recomendo, sim. Como eu disse, depende do seu perfil, mas é um carro muito competente, é um carro muito capaz, é um carro muito agradável de dirigir, de bom comportamento. Eu tenho certeza que mesmo com essa etiqueta mais alta, especialmente nas versões topo de linha, que já começam a se perder um pouco aí na gama, é um carro que vai agradar bastante a quem decidir abrir a carteira e levar um para casa. Espero que vocês tenham gostado. Podem deixar suas dúvidas, suas observações aqui nos comentários. E a gente se vê em breve aqui no Drive On, no próximo sábado ao meio-dia, com mais uma avaliação. Até lá, pessoal!